Olá! Esta é uma breve videoaula que auxiliará na compreensão do livro A Linguagem Clássica da Arquitetura de John Simerson. De forma especial e mais diretamente, trataremos do capítulo 6. Este se refere ao período da história do clássico ao moderno. Durante a primeira metade do século XX, o aspecto arquitetônico do mundo mudou completamente. Podemos traçar agora como fato histórico o desenvolvimento dentro desse período e no âmago do processo de mudança aquilo que convencionalmente chamamos de movimento moderno. O movimento moderno teve início em 1914, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Atingiu seu ponto culminante em 1920 e continuou sua evolução após a Segunda Guerra. Porém, desta vez desenvolveu-se como uma bomba de efeito retardado. Esta revolução foi a mais radical e universal da história. A universalidade deste movimento foi tão intensa que passou a não existir lugar no mundo industrializado, no qual os blocos delgados, altos e reluzentes, as perspectivas de pilares de concreto e as sequências de janelas recortadas não tenham se tornado típicos e familiares. No seu decorrer, questões de forma arquitetônica tenderam a ocupar segundo plano, dando lugar às questões de tecnologia e industrialização, planejamento em larga escala e produção em massa para suprir as necessidades sociais, ou seja, questões de construção e não arquitetura. Mas, e com todas essas mudanças, onde foi parar a linguagem da arquitetura? Simerson, neste capítulo, retoma a teoria de Abad de Laugier sobre a choupana rústica. Ele faz uma analogia da obra de Laugier com a ascensão antropológica do nobre selvagem de Rousseau. O sentido de ambas as obras era a existência, ou seja, há um princípio, uma essência antes de Roma e Grécia. Esta arquitetura de Laugier continha o germe de uma arquitetura da qual todos os elementos decorativos e plásticos haviam sido removidos e, uma vez que algum tipo de acabamento ainda fosse dado aos troncos, não passava de uma geometria de sólidos. Tal arquitetura, que tomou forma ou algo semelhante em fins do século XVIII, tinha implicação bastante utópicas, e uma de suas manifestações mais surpreendentes é a cidade ideal, concebida, projetada, nunca executada, publicada em 1805 por Ledoux. É uma cidade imaginária, para uma sociedade imaginária, contendo alguns projetos inesperados, tanto quanto a sua finalidade, como quanto a sua forma. O livro traz uma das obras que Ledoux projetou na cidade imaginária. A imagem 107 do livro trata-se de um centro de educação sexual para adolescentes. É possível perceber na imagem uma geometria de sólidos com uma disposição complexa, porém harmônica, pois se ajusta muito bem à paisagem. Inclusive, é possível fazer uma analogia com a arquitetura de Le Corbusier, o jogo dos volumes dispostos com maestria e exatidão sobre a luz. Le Corbusier também projetou uma cidade ideal, a Ville Radieuse. Assim como Le Corbusier, outros arquitetos também compartilharam da paixão de Ledoux por um agregado de formas geométricas. Como exemplo, o alemão Carl Friedrich Schinkel, com seu Altes Museum em Berlim, que possui uma massa retangular cujos lados são definidos por uma sequência transparente de colunas. Apesar da importância que atribui à geometria de sólidos puros do projeto de Ledoux e do Museu de Schinkel, vocês devem ter notado que as ordens estão presentes em ambos os exemplos. Colunas, frontões e detalhes, por mais discretos e finos que sejam, são perceptíveis. A linguagem da arquitetura clássica ainda se mostra viva, e as ordens não só estão presentes, mas controlam o projeto. Os estilos históricos são a grande preocupação do século XIX. No New Ashmole Museum, que já foi visto, Cockerill entrelaçou na mesma obra ornamentos extraídos de várias outras obras. 20 anos depois, a Ópera de Paris, projetada por Charles Garnier, repete o mesmo fenômeno ao combinar uma concepção básica de Bramante, a colunata do Louvre e um ático romano. Os projetistas clássicos estavam girando em torno de realizações do passado, em busca de coisas que poderiam ser feitas outra vez. Dando ênfase à questão da linguagem clássica da arquitetura e fazendo relação ao movimento moderno,
Simonson cita dois pioneiros da primeira geração. São eles Pieter Beerhans, alemão, e o francês Auguste Pirret. Pieter Beerhans ficou encarregado de projetar um edifício com finalidade estritamente industrial, que, ao mesmo tempo, tivesse caráter de prestígio. Este era o Pavilhão das Tribunas. É notável no pavilhão a colunata colossal, o pórtico do templo foi reduzido, a grande área da janela sobre um frontão que já não é triangular, mas poligonal, e os maciços de alvenaria nos cantos do edifício. Possuem sulcos horizontais que parecem vestígios de rustificação. Antes de tratar de Auguste Pirret, é importante citar a École des Beaux-Arts, pois foi ela juntamente com o classicismo em que ele se inspirou. Beaux-Arts foi uma filosofia arquitetônica que se difundiu por todo o mundo, a filosofia da planta. Um exemplo marcante e representativo da Beaux-Arts é a Ópera de Paris, citada anteriormente. A sua planta não foi apenas bem concebida, mas fica muito bonita no papel. O depósito da construção naval de Pirret é possível perceber certa conexão com a Ópera de Paris, pois ambos foram concebidos em termos de ordens, uma ordem principal que se eleva do térreo até que se assemelha a um arquitrave e cornija. Esses projetos realizados por dois mestres do movimento moderno exemplificam duas interpretações possíveis da linguagem clássica, em termos de aço, Beerhans, e concreto armado, Pirret. Le Corbusier trabalhou com Pirret e Beerhans, ou seja, é considerado por Simonson a mente mais criativa na arquitetura de nosso tempo, e curiosamente uma das mais clássicas. Le Corbusier criou um sistema que chamou de módulo, ou seja, unidade de medida, a divisão de uma reta de modo que seu segmento menor esteja para o maior, assim como o maior está para o todo. O módulo é um sistema de notação do espaço baseado nesse critério geométrico e oferece toda uma gama de dimensões. Muito foi falado sobre o movimento moderno, mas ainda se paira a questão: o que aconteceu com a linguagem? Alguns dizem que essa linguagem foi enterrada pelo movimento moderno, o que pode se considerar plausível. Outros modernistas dizem que ornamentos são degradantes. Desta forma, o clássico, apesar de estar presente, agora fica em segundo plano, dando espaço às características modernas. Simonson conclui falando que na época que escreve, 1980, o movimento moderno já estaria extinto. De qualquer modo, esta ideia abre uma perspectiva libertadora e talvez volte a ter significado discutir a linguagem arquitetônica, tentar definir a natureza e o valor do ornamento e entrar a questão da arquitetura, como um veículo de significação social. Para finalizar, é imprescindível a compreensão de que a linguagem clássica da arquitetura nunca estará ausente dessas especulações e, com certeza, a sua compreensão continuará sendo um dos elementos mais poderosos do pensamento arquitetônico.